A meditação de hoje está em Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. Para a leitura, na versão conhecida como Nova Almeida Atualizada, diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Ele aqui é Deus, como vemos nos versículos anteriores, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Estou dando o título aqui para a nossa meditação de Dívida Cravada na Cruz. Certamente vocês já perceberam como é difícil para alguns aceitar a salvação pela graça. Sempre estão inventando novas formas de obras para ver se conseguem com elas conquistar a salvação pelas próprias forças. Parece que isso está no nosso ser. Nós queremos fazer, nós queremos mostrar que temos a qualidade. Acontece que essas pessoas não percebem que a salvação é pela graça exatamente por ser tão cara, mas tão cara que não há quem possa pagar. A não ser pelo caríssimo, preciosíssimo sacrifício de Cristo na cruz. Este é o preço da salvação. Então, por conta própria, não temos como pagar. Com aquilo que fazemos, não temos como pagar. Os participantes da igreja de Colossos, aqui desta carta aos Colossenses, já enfrentavam esta situação. Eles que haviam sido salvos pela fé em Cristo, estavam sendo assediados por hereges que cobravam deles práticas religiosas sem nenhuma eficácia, como ingerir ou não determinadas comidas e bebidas, guardar dias de festas e etc. Coisas que não... invenções humanas, na verdade, como diz o texto no total, que não levam a coisa nenhuma. Diante disso, Paulo, então, apresenta a eles uma figura muito interessante para mostrar que os pecados deles já estavam perdoados, se eles creem em Cristo, ou se eles estavam crendo em Cristo, os pecados deles já estavam perdoados, e que a dívida deles para com Deus já estava totalmente quitada. Eles podiam então, ou poderiam então, descansar nesta verdade. Ele fala então de um escrito de dívida. E o que seria isso, um escrito de dívida? Ora, quando olhamos ali com cuidado e quando vemos os costumes da época, percebemos que seria nada mais, nada menos do que a relação daquilo que nós devemos para Deus. Este era o escrito de dívida. Dá para imaginar de que tamanho seria esta lista de falhas de cada um de nós? Que tamanho é a lista dos pecados, das falhas que nós já cometemos durante toda a nossa vida? Mas ele chama a atenção aqui para o fato de que os nossos pecados foram perdoados. Quando passamos a crer em Cristo, pela fé em Cristo, nossos pecados são perdoados. E com isso, então, o conteúdo da nossa relação de dívidas foi removido, ou seja, foi apagado completamente. A relação existia. Estamos lá. Errou aqui, errou ali. Mas quando cremos em Jesus, esta relação, então, hoje diríamos assim, passa-se a borracha. Naquela época seria raspado, o texto seria raspado, apagado completamente.
E para complementar, ou para completar aqui, né, ele destaca que este documento, agora pagado como uma prova de que a dívida estava quitada, foi cravado na cruz de Cristo, instrumento no qual Jesus pagou em nosso lugar aquilo que nós deveríamos ter pago. Só que nós não podíamos pagar, não teríamos como pagar. Meus amigos, que maravilha saber que a nossa dívida impagável, impagável, foi paga. Parece uma contradição. A dívida impagável foi paga por Jesus em nosso lugar. Nós só poderíamos pagar com a morte física e espiritual. O salário do pecado é a morte, como está lá em Romanos. Então, foi pago por Jesus em nosso lugar, pelo sacrifício de Cristo, então, na cruz do Calvário. Nossas dívidas foram pagas e nós não devemos mais nada. Estamos livres da condenação. Podemos cantar realmente, eu sou livre. Assim, quando colocados em dúvida por invenções humanas que tentam nos levar a buscar a salvação pelas obras, ainda que nós sejamos salvos para praticarmos obras boas, como está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, devemos estar prontos para responder a quem nos acusa. Meus pecados foram perdoados, minha relação de dívidas foi apagada e está encravada na cruz de Cristo. Nada a pagar, dívida quitada. Louvado seja Deus.